Boa tarde, olá meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, Rosana, Rosa, Pai do Senhor Jesus, Meire, glórias a Deus, mais uma tarde juntos, reunidos em oração, a Pai do Senhor Renato Rodrigues, Cristina, Malu, estamos em oração pela Karen. Ontem mais uma pessoa me pediu oração por Karen, que está no hospital com Covid entubada. Eu até perguntei se é a mesma pessoa. Dei o sobrenome, Karen Fernandes. A pessoa ainda não me respondeu. A paz do Senhor, Aline, irmã Márcia. Nós já tivemos duas sugestões para o sorteio das duas Bíblias de estudo no dia 26. Dia 26 vai cair numa sexta-feira, irmãos. Então, a gente vai estar fazendo a live normal na quinta-feira. E na sexta-feira a gente entra para fazer o sorteio. A gente faz uma oração e fica mais por conta do sorteio, então, dia 26, na sexta-feira. A paz do Senhor Renato Bertolini, irmã Edivanda, paz do Senhor Jesus, irmã Glória. Estamos aí, né? Todos, como está a sua nora, irmã Glória, da notícia, que você não falou mais nada. Paz do Senhor, irmã Eliana. Boa tarde. Nós sabemos que, sim, que Deus venha abençoar todos os doentes, né? Nossa irmã Rosana tá dizendo, pedindo, né? E o Senhor vai estar fazendo essa obra de restauração. Paz do Senhor Geisa, sentindo a sua falta. Irmã Maria Elisa, Deuseni. E estamos em comunhão, né, meus irmãos? Pelas pessoas. Hoje até falei para uma irmã que a gente vai estar lançando um relógio de oração pelo seu filho Fernando. E a gente vai estar então lançando os irmãos que sentirem de Deus, de fazer. Coloca os horários que os irmãos vão estar orando, que os irmãos podem, né, tá orando, para a gente estar colocando os nomes no caderno. Então nós vamos fazer um relógio de oração. Hoje é aniversário da nossa irmã Bianca Bertolini. A gente vai estar fazendo oração para ela também, a paz do Senhor, irmã Estela Mares. E também é aniversário, desculpe, irmãos, do Roberto Castro, meu sobrinho, filho da Sirlene, esposo da Patrícia, minha sobrinha, que é genro do pastor Osmar, da missionária Grácia. Então a gente vai estar fazendo uma oração por eles também, incluindo, né, que o Senhor realize os sonhos dos nossos irmãos, da doutora Bianca e do nosso irmão Roberto. A paz do Senhor, irmão Vitor, sentindo sua falta também. O irmão se afastou aí uns dias e a gente sente, né, falta dos irmãos. A gente tem orado pelos irmãos que não têm aparecido na live. E a gente quer que os irmãos, principalmente agora que a gente vai fazer o sorteio, né, meus irmãos? Os irmãos participaram tanto tempo, a irmã Luciana, ela participou tanto tempo das orações, então a gente vai estar incluindo essas pessoas, mesmo que eu vou estar mandando uma mensagem para elas estarem entrando no dia, né? Mameire está agradecendo a todos que participarem do relógio de oração pelo Fernando. Bênçãos virão, com certeza. Nós sabemos que o Fernando precisa é da vitória, né, meus irmãos? E a vitória, ela vem através de Deus. Nós sabemos que é Ele quem nos dá essa bênção. Não sei se a irmã Meire está preparada para orar hoje. Se ela estiver, me dá um ok, a gente chama. A paz do Senhor, irmão Reinaldo. E não sei se devemos fazer um teste primeiro, né, irmã Meire? Porque da última vez não deu certo. Então, que os irmãos
estejam em comunhão. Renato trocou fotinho, gostei dessa foto, um gato, viu, meu cunhado? Tá muito bem aí. A Diaconisa Dolores, a Cristina também trocou a foto, glórias a Deus. A gente sabe que os irmãos estão sempre aí, né, em comunhão, e a gente está sempre observando, ajudando, feliz quando os irmãos estão felizes, triste quando os irmãos estão tristes. Nosso irmão Vitor está pedindo oração pela sua cunhada Graça Vilela, que está na UTI com Covid. Vamos também acrescentar então a nossa irmã Graça Vilela nas nossas orações, né? A gente está aqui com o Rafael, a Karen, o Luiz Hermílio, que ainda não foi confirmado, que é cunhado da nossa irmã Cleide, e a nossa irmã Graça Vilela. E o Fernando, que nós temos convicção que Deus dará a bênção, fará o melhor para o nosso irmão, em nome de Jesus. Amém? Então a palavra hoje ela se encontra em João, Evangelho segundo João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 31. Os irmãos então abram aí suas Bíblias, né, para os irmãos estarem conferindo a palavra, para os irmãos estarem em comunhão, né, com a palavra de Deus. Então todos sejam bem-vindos na paz, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Renato está agradecendo, né? Mas está mesmo, os irmãos observam aí que ele está muito bem nessa foto, né? E então a palavra, irmãos, ela fala sobre quando Jesus aparece aos seus discípulos. Então ele diz assim: eu saúdo os irmãos na paz do Senhor, vamos fazer uma oração. Senhor, nessa hora nós nos colocamos na Tua presença, que o Teu Espírito Santo venha falar através dos nossos lábios, que os meus irmãos que estão na comunhão, em oração, Deus, na palavra, que eles possam, Deus, cada um ter o discernimento, se aprofundar cada dia, ó Deus, para fazer o Teu querer e a Tua vontade. Essa palavra tem uma profundidade muito grande para as nossas vidas, porque aqui, Senhor, o Senhor fala ao Pai, após a sua ressurreição, o Senhor estava ainda aqui na terra andando, mas já ressurreto, Senhor, já tinha ressuscitado, não tinha ainda ascendido ao Pai, mas estava Deus aqui, ó Pai, falando da Tua obra que o Senhor queria que continuasse. E hoje nós estamos aqui dando continuidade, ó Deus, no Teu mandato, naquilo que o Senhor, ó Pai, nos envia, e que os meus irmãos possam receber, Senhor, nessa tarde, ó Paizinho querido, essa palavra, e que os seus corações possam se alegrar, porque o Teu poder, ele vem através da Tua palavra, da oração, da fé. Senhor, coloca fé no coração dos meus irmãos e abençoa, em nome de Jesus. Amém. Então diz assim a palavra: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, então, primeiro dia da semana, um domingo, né, meus irmãos? As portas estavam trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo. Então, os discípulos estavam trancados com medo. Jesus tinha sido crucificado, eles estavam então apavorados e estavam trancados num lugar onde eles se sentiam mais seguro, onde eles foram ali recebidos por um irmão na fé, né? Eu creio que foi João Marcos, um lugar onde Jesus tinha oferecido para eles a Santa Ceia. Paz do Senhor, irmã Leda e Eda. E aí a gente vê que então eles estavam com medo naquele lugar, eles estavam com as portas trancadas, eles estavam com medo dos judeus, porque foram os próprios judeus quem crucificou o Senhor Jesus, né? Então Jesus, ele veio, ele se pôs no meio deles. O Senhor fala para você o que tem te trazido medo na sua vida.
o Senhor, aqui ele apareceu para os seus discípulos. O Senhor, então, ele veio e se pôs no meio deles. O Senhor está se colocando aí, no meio de vocês. O Senhor está tirando o seu medo. O Senhor aqui, esses discípulos, eles estavam trancados, eles não tinham visto ainda o Mestre ressurreto. Eles sabiam que ele tinha sido crucificado, mas ainda não tinha tido um contato com o Mestre. Então eles estavam apavorados. De repente a sua fé ainda não tem alcançado para você saber que Jesus, ele vive e ele reina. E a sua fé então está muitas vezes abalada por uma circunstância, por uma situação que você está passando. Mas o Senhor, como ele foi aqui com os discípulos, como ele se apresentou aos discípulos, ele se apresenta a você e a mim nessa tarde. E ele fala, não temais, não tenham medo, porque onde Jesus está, a bênção, a paz existe. Eu dei o tema, como está aqui 3 vezes falando nessa palavra, a paz seja convosco. Então Jesus, ele se colocou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. A hora que Jesus se colocou no meio deles e disse, a paz seja convosco, paz seja convosco, então ali ele ainda mostrou as suas mãos e o seu lado, as suas mãos com os sinais de cravo, que tinha sido pregado naquela cruz, e o seu lado, que aquela lança tinha atravessado, né? O lado de Jesus. Então Jesus, ele mostrou para os discípulos, e os discípulos então pôde ver que o Mestre era real, que ele estava ali. Como pode? Eles andaram com o Mestre, sabia que o Mestre fazia milagre, viram tantas coisas que o Mestre falou, e até os alertou que ele seria crucificado, que ele iria para Jerusalém. Pedro até queria impedir, alguns discípulos queriam impedir Jesus de voltar para Jerusalém, porque sabia o risco que ele estava correndo. Mas Jesus, ele foi. Eu não sei o risco que muitas vezes alguém está correndo, mas o Senhor, ele fala que ele está com você. Não tenha medo. Somente confia no Senhor, porque ele está vivo, ele ressuscitou, ele vive e reina. Ele diz assim então para os seus discípulos, mostra o seu lado e eles se alegraram. Portanto, os discípulos, ao verem o Senhor, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Então Jesus viu que eles estavam ali tão alegres, tão empolgados, que talvez ainda estava faltando paz no coração deles. Muitas vezes no meio da alegria, no meio da euforia, no meio de tantas coisas, a paz ainda falta, né, meus irmãos? Aí a hora que vem o problema, vem a dificuldade, vem a circunstância difícil, o que acontece? Você entra em desespero, você tem medo. Mas aqui o Senhor então dizia para eles, a paz seja convosco. E assim, como o Pai me enviou, eu também vos envio, disse Jesus para os seus discípulos. Olha, como o Pai me enviou, eu vim de lá, da casa do meu Pai aqui para a terra, andei, vocês viram tudo que eu fiz. Então agora eu vou enviar vocês, para vocês fazerem as mesmas obras que eu fiz, ou até maiores, obras até maiores do que as que eu fiz. Então Deus, ele deu delegou para os seus discípulos, enviou os seus discípulos, né, dizendo, e assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então ali, Jesus, quando assoprou sobre eles, eles sentiram o vento do Espírito Santo que tomou aquele lugar, que tomou sobre eles. E ali então eles puderam sentir mais uma vez o poder de Deus através do Espírito Santo. O medo, meus irmãos, muitas vezes ele tira o poder do Espírito Santo da nossa vida. Quando nós estamos
amedrontados em uma circunstância difícil. Mas quando nós temos a confiança e a fé no Senhor, nós lançamos o medo fora e pegamos então a fé, a confiança e falamos: eu não tenho mais medo, porque eu sei que quem está comigo, quem está guerreando, quem está batalhando, é o Espírito Santo, que Deus enviou e está no meu coração, está na minha vida, e Ele é forte. O Espírito Santo, Ele é forte, Ele é fortaleza. Então, quando Ele habita em nós, nós lançamos o medo fora e tomamos, então, coragem, confiança e fé para prosseguir, para não ficar paralisado. Meu irmão, minha irmã, se você está paralisado por uma causa que tem te trazido medo, que tem te atemorizado, o Senhor fala para você nessa tarde: lança fora e tome a paz do Senhor Jesus. Que a paz seja convosco. Então aqui o Senhor ainda disse para eles, muitas vezes, irmãos, a falta de perdão, a liberação do perdão faz toda a diferença. Jesus disse para eles: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e lhes retiverdes, são retidos. Então aqui Jesus disse para eles: eu vou dar a chave dos céus para vocês, e aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E Jesus transferiu essa palavra para nós, para os dias de hoje. Então aquilo que você e eu ligarmos no céu, que nós ligarmos aqui na terra, será ligado nos céus. O Senhor nos deu o poder, nos deu a chave para ligar no reino dos céus e em concordância, e a bênção vir sobre nós. Irmãos, onde tiver 2 ou 3 falando no nome do Senhor, ali Ele está. Ele está no nosso meio, Ele está com você, Ele está comigo. Então, quando nós ligamos aqui nessa live, no nome do Senhor Jesus, os enfermos, como a nossa irmã Rosana disse, que o Senhor passe e cure os enfermos, que o Senhor liberte os depressivos, que o Senhor tire medo daqueles que estão apavorados numa circunstância difícil, que o Senhor então venha assoprar sobre você, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo. Receba poder, receba coragem, receba em nome de Jesus a paz, porque a paz faz toda a diferença. No nosso ser, ela traz saúde para nós. Então o Senhor, Ele deu essa chave do reino dos céus para nós. Nós estamos ligando aqui na terra. Então a chave está indo para os céus. E o Senhor então vai interceder por nós junto ao Pai. E a bênção vai vir. O Senhor manda anjos nessa tarde. Ele fecha a boca do leão. Ele corta a serpente, o dragão que muitas vezes quer nos engolir, nos tragar. Ele está colocando por terra. Por fé, irmãos, por fé. Por fé, creia, toma posse, fala aí: eu creio em nome de Jesus que a minha bênção já está nas minhas mãos, a bênção do meu filho, a bênção do meu esposo, a bênção do meu pai, da minha mãe, do meu tio, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos. Irmãos, faz toda a diferença quando nós então ligamos aqui na terra e será ligado lá nos céus. Então aqui Tomé, ele ainda duvidou. Ele duvidou porque ele não estava com aqueles discípulos quando Jesus apareceu para eles. Olha para ver, irmãos, que muitas vezes nós duvidamos do que Deus tem prometido para nós. Ele deu a chave dos céus para nós ligarmos e perdoarmos. Quando nós perdoamos, muitas vezes a falta de perdão, ela deixa a vida do outro retida, deixa paralisada. Então, se você não perdoou ainda, perdoa, para que a vida da outra pessoa prossiga. Ainda que não seja merecedora, ainda que não esteja nos conformes de Deus ou do que você gostaria que fosse, perdoa. E o Senhor, então, vai liberar
nos céus a bênção para essa pessoa. Então aqui Deus disse para Tomé, ele não queria acreditar, porque ele falou que se ele não visse a mão e o lado do Senhor, ele não acreditaria. Ele disse aos outros discípulos. Então Jesus novamente, ele veio, a porta estava trancada, de repente a porta do seu coração ainda está trancada. Como que o Senhor vai operar? Como que o Senhor vai fazer? Se essa porta não se abrir, então o Senhor fala, abre nessa porta do teu coração. Ele está no meio, ele está aí, ele quer entrar, ele quer agir, ele quer fazer. Não duvide, porque o Senhor, ele te dá a paz. Então ele veio e se pôs novamente no meio deles e disse, paz seja convosco. E logo então disse Tomé, põe aqui o dedo. Ele disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas chagas, Tomé. Chega também a mão e põe no meu lado. Então ali Jesus estava falando para Tomé, olha Tomé, tira a tua incredulidade. De repente você está aí achando que é as tuas mãos que vai fazer, que é você estando junto é que vai proteger, é que você... Irmãos, sim, nós precisamos ajudar, estender a mão, fazer, mas a nossa confiança tem que estar plenamente no Senhor Jesus. Saber que quando nós não estamos, Ele está. Quando nós não podemos, Ele pode. Quando nós não conseguimos, Ele consegue. Então, quando nós colocamos a nossa fé, o Senhor, Ele age. Então, aqui Tomé, quando viu, né, que Jesus mostrou para ele e ainda falou para ele, Tomé, seja crente. Muitas vezes as pessoas acham que falar seja crente é até feio, né? Ser crente, muitas vezes até escandaliza por certas circunstâncias que às vezes a gente vê, mas ser crente, o Senhor Jesus falou para Tomé, Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Então o Senhor está falando para você e para mim hoje, para sermos crentes de verdade, acreditar que Jesus ele tem o poder de mudar o que está acontecendo aí hoje, o que está acontecendo aí na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, onde você estiver, tome pela fé a tua bênção. Creia que Jesus vive e está aí. Não precisa aparecer como ele apareceu para Tomé, realmente, né, meus irmãos? Mas por fé. Então Jesus disse, porque me viste, creste? Muitas vezes nós precisamos ver a bênção acontecer para nós crermos. E o Senhor está falando, então, está nos exortando nessa tarde. Antes que ela aconteça, creia, se alegre, que a paz esteja com você no teu coração. Então, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, porque não caberia, não conteria, se todos os milagres, todas as obras que Jesus fez, não caberia na Bíblia Sagrada. Então, muitos foram os atos de Jesus, muitas coisas Jesus fez, que não foi escrito. E João, então, ele aqui, ele relatou os episódios, ele selecionou algumas coisas que Jesus fez para defender um tema principal, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, que ele oferece a vida àqueles que crêem nele. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, nós somos as ovelhas, ele é a porta, nós precisamos entrar por essa porta. O Senhor fala, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Então Jesus, meus irmãos, ele é tudo. Ele é tudo para nós. Para você então ter essa paz, para eu ter essa paz, nós precisamos estar nele, arraigado como essa oliveira. Nós somos os galhos, ele é o tronco. Se nós não estivermos ligados nele verdadeiramente, nós secamos, nós não temos vida.
E quando nós estamos, então, enxertados, ligados no Senhor, que é o tronco, que é a árvore, que está, né, arraigado no Pai, então nós vamos ter vida, nós vamos ter paz, nós vamos ter alegria, ainda em dificuldade. Ainda, irmãos, em dificuldade, o Senhor nos dá a paz. Amém? A paz seja convosco. Vamos orar. Senhor, nessa hora, mais uma vez, eu quero apresentar essas fotos, ó Pai. Que o Senhor sabe, meu Deus, que eu tenho orado constantemente. Estão aqui, meu Deus. O Senhor tem visto, Pai, a peleja dessas vidas. Eu estou apresentando para os meus irmãos verem e orar também, Senhor, por essas causas, ó Pai, que nós temos aí lutado constantemente. Por tantas outras fotos, ó Deus, que está no Facebook, que está, ó Pai, no WhatsApp. Meu Deus, o Senhor tem visto pelos nossos familiares, pelos nossos queridos, até pelos nossos inimigos, que muitas vezes desejam o nosso mal, que não nos quer ver prosperar espiritualmente. Meu Deus, que tudo isso seja derrubado por terra nessa tarde. Esse caderno, Senhor, que estão aqui os nomes, que estão as vidas com depressão, que estão com Covid, as grávidas, meu Deus, os recém-nascidos, Pai, as crianças, os adolescentes, os jovens, os idosos, nós colocamos todos, meu Deus, na Tua presença nessa hora. Colocamos, Senhor, todos os que o Senhor tem enviado para fazer a missão, para falar no Teu nome, para ter fé, Senhor. Muitas vezes, ó Pai, esfriaram por alguma circunstância, por ver, Senhor, escandalizaram, saíram da Tua presença, porque olharam para o homem que é falho, que muitas vezes machuca, que muitas vezes fere com palavra, porque o Senhor fala que as palavras, elas são pior, meu Deus, que uma arma. Nossa língua, meu Deus, ela tem o poder de dar vida e de tirar a vida. E quantos, ó Pai, que têm se afastado de Ti por conta de uma palavra mal colocada, por conta, Senhor, muitas vezes de uma falta de entendimento. Pai, que essas vidas voltem para Ti, que elas olhem para a Tua palavra, que elas olhem, Senhor, para os Teus feitos, pelos milagres que o Senhor realizou, e continue, ó Pai, então, guardando o Teu nome, porque, Deus, o Teu nome é um cristal para nós, é tudo que nós temos, é um tesouro, o Teu nome, Senhor, unido, ó Pai, à fé, à palavra, ao poder, Senhor, o Teu Espírito Santo que o Senhor mandou para nós. Pai, nos ajuda a guardar o que o Senhor nos deu, que é a coroa da vida eterna, que nós possamos guardar e sermos firmes e fiéis até o fim, para nós estarmos com o Senhor, meu Deus. Abençoa, Pai, os meus irmãos nessa hora, os aniversariantes, meu Deus, os que vão ouvir, que não puderam entrar nesse momento. Visita, Senhor, cada lar, cada família. Deus, toda a face da terra vai tocando nos hospitais, os médicos, os enfermeiros, todos, ó Deus, da área da saúde, os professores, os trabalhadores, os empresários, meu Pai. Meu Deus, as autoridades, presidente, governadores, vereadores, deputados, senadores. Deus, todo, ó Pai, o homem que teme, aquele que não teme, Senhor, nos ensina, para nós termos uma vida quieta e sossegada, a orarmos para todos. Abençoa, Senhor, de norte a sul, de leste a oeste. É o que nós te pedimos nessa tarde, crendo nas Tuas mãos poderosas. Eu abençoo os meus irmãos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Amo vocês. Se cuidem. Fiquem com Deus, que o Senhor os guarde e os livre de todo mal. Em nome de Jesus. Até quinta-feira, ao meio-dia.